Olá, meus amados, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Quero deixar aqui uma palavra para os nossos corações. Eu estava aqui meditando no livro de Ageu, e vendo a importância da gente cuidar mais e mais da nossa vida espiritual e da nossa vida para com Deus e das coisas do Senhor. Ter como prioridade a cada dia mais priorizar ao nosso Deus, a sua obra e a nossa vida espiritual. O Senhor usou o profeta Ageu para repreender o povo, para exortar, o povo, porque o povo ali eles estavam sendo negligentes com a reconstrução do templo. Estavam sendo negligentes com a obra e com as coisas do Senhor. Estavam mais focados em seus próprios interesses e deixando as coisas do Senhor em ruínas, deserto. E ali o Senhor usou o profeta Ageu. E ali por um período, por conta da negligência, por conta da desobediência para com Deus, veio a escassez sobre aquele povo, veio as consequências. As bênçãos de Deus era reduzida, as bênçãos de Deus era retida, e tudo que aquele povo fazia com as obras das suas mãos, os trabalhos, não prosperavam, porque não estavam cuidando, não estavam cuidando das coisas de Deus, mas sim das coisas dos seus próprios interesses. Meu amado e minha amada, o Senhor, Ele é justo. Quando a gente cuida das coisas do Senhor, quando a gente se dedica, quando a gente prioriza a nossa vida com Deus e as coisas dEle, como prioridade, tem como prioridade, Ele abençoa, Ele cuida daquilo que é nosso, E ali o Senhor falou, exortou o povo, que eles estavam sendo negligentes. Por isso que veio as consequências sobre aquele povo. Mas o Senhor prometeu, fez uma promessa de ajuda, falou que estava com aquele povo, E falou de uma construção, prometeu uma nova construção do segundo templo, Que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira, que a glória do Senhor estava ali naquele segundo templo, que as bênçãos do Senhor estavam ali sobre aquele templo, que a paz, a plenitude, as riquezas de Deus estavam no segundo templo. Mas antes de eles darem início, à construção desse segundo templo, o Senhor, Ele é zeloso com as coisas dele, meu amado e minha amada. Ele é santo. Então, para que a gente venha construir, para que a gente venha fazer a obra de Deus com santidade, em consagração, porque as coisas de Deus, ela é sagrada, precisamos estar com o nosso coração puro. E o coração daquele povo não estava puro, estava impuro por conta das negligências, que eles estavam cometendo, a negligência, Então, meu amado e minha amada, se a gente estiver, com o nosso coração negligente, tudo que a gente fizer para o Senhor, tudo que a gente oferecer para o Senhor se torna impuro. Então o Senhor advertiu aquele povo antes de eles começarem o segundo templo, que eles precisavam examinar a si próprio, a si mesmo, antes de começar a construir, para não cometer, a negligência no segundo templo, como cometeu a negligência no primeiro. Deus, Ele é maravilhoso, é Ele disciplinando o seu povo, como fazer, porque as coisas dele é santa. E se a gente estar com o nosso coração impuro, com o nosso coração negligente, tudo que a gente oferecer para o Senhor, a obra dele, tudo que a gente fizer em relação à obra dele se torna impuro e o Senhor não aceita. Então o Senhor advertiu aquele povo através do profeta Ageu, Examine-se primeiro, antes de começar a reconstrução
do novo templo, a construir o novo templo, porque eu sou santo. Então a minha casa ela precisa ser santa e os meus servos precisam também estar puro. Então, meu amado e minha amada, se a gente estiver com o nosso coração impuro, negligente e fazer a obra de Deus, tudo se torna impuro, tudo se torna imundo, né? E não adianta a gente fazer a obra do Senhor se o nosso coração está impuro, porque tudo que a gente fizer impuro será. Então, para que a glória do Senhor se manifestasse naquele segundo templo, como o Senhor prometeu as riquezas, as bênçãos, o povo precisava se purificar, se arrepender. Era o que o Senhor queria, o arrependimento. Se a gente quer ver a glória da segunda casa, o poder de Deus, a glória de Deus sendo manifestada em nossas vidas, as bênçãos de Deus, as riquezas de Deus, meu amado e minha amada, precisamos cuidar mais da nossa vida espiritual, precisamos se dedicar mais nas coisas do Senhor, precisamos nos purificar por dentro a cada dia, porque não adianta eu falar bonito, eu pregar bonito, eu cantar bonito, se o meu coração está negligente ao Senhor. E tudo que eu fizer para o Senhor se tornará impuro. Então, meu amado e minha amada, vamos cuidar mais da nossa vida espiritual. Vamos cuidar mais da obra de Deus. Vamos ser mais prudentes, porque é isso que o Senhor quer. O Senhor nos ensina a ser prudentes, né? A ser responsável, né? A ter dedicação com a obra dele. Não se preocupar com os nossos próprios interesses, não, porque do que é nosso, ele vai cuidando. Quando a gente cuida das coisas de Deus com zelo, quando a gente cuida da nossa vida espiritual, né, com zelo da nossa salvação, porque o que importa para o Senhor, meu amado e minha amada, é o que se passa dentro de nós, não o que a gente faz, né? Porque por muitas das vezes muitos têm feito, né, têm se dedicado, mas com o coração impuro, com o coração negligente. Isso para o Senhor é inaceitável. É isso. Vamos cuidar mais e mais da nossa vida espiritual, vamos ter mais zelo com a obra de Deus, vamos priorizar cada dia mais nas coisas do Senhor. E a gente verá o céu aberto, as bênçãos de Deus sobre nós, as riquezas de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus se manifestar em nossa vida e na casa. É isso. Fiquem todos na paz. Que Deus abençoe.